sobretudo, que é disso que se tratou muito aqui, para que ela, ao mudar essa lógica, ela faça de fato a oferta dos serviços essenciais para essa população. Agora, sem a presença dos movimentos da sociedade organizada, tanto no fazer, tanto no operar lá na ponta, como na fiscalização, na cobrança e na pressão sobre os governos, isso não vai acontecer. E aqui tem um duplo desafio que eu acho importante a gente pensar. Foi dito, e muito bem dito aqui, que é muito importante que esses benefícios não agreguem apenas um valor material, o direito à alimentação, o direito à saúde e tal, mas ele resgate também a autonomia, a solidariedade, a capacidade de organização. Até porque a durabilidade desses serviços depende disso. Não adianta a gente ajudar o agricultor isolado, porque amanhã você pode encher ele de Pronaf, amanhã ele vai estar devedor, ele vai estar inadimplente, e ele vai voltar ao que ele era. Não adianta você dar uma matéria individualizada, uma assistência individualizada, porque isso não perdura. A única saída, nós sabemos, é o trabalho de construção da economia solidária, das formas mais diversas na cidade, no campo, das cooperativas e dos movimentos. Então, a tarefa do governo é levar isso em conta e tentar, o tempo todo, facilitar esse processo. Mas há uma tarefa também dos movimentos da sociedade, que é conseguir abranger essa gente. Porque, normalmente, esses 16 milhões que ainda restam na exclusão, é uma gente que foi tão excluída, tão sofrida, que nem condições tem, muitas vezes, de se agregar, de se juntar. Não tem esperança, não confia mais em nada. Foi tão enganada, que não dá liga. E muitas vezes, as nossas organizações, aqui eu falo mais como militante do que membro do governo, também não conseguem ter a sensibilidade de chegar a esse último excluído. Então, para nós, há também um desafio que é de ampliar a nossa base de organização para essa gente. Resta aí um desafio, nesse sentido, para os movimentos e para as organizações, que também essas pessoas possam ter a oportunidade de se organizar, de se reunirem, enfim, de ter algum pertencimento coletivo que dê uma espinha dorsal fundamental para que esse empurrão inicial tenha continuidade. Até porque nós estamos falando de reconstruir um país, de um povo, e não apenas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista social, político, cultural, enfim, todas as dimensões espiritual, enfim, todas as dimensões antropológicas da pessoa humana. Então, eu acho que essa conversa nossa, e essa dialética entre nós, entre o poder público e a sociedade, ela é muito rica também desse ponto de vista, dessa mútua provocação. Enquanto vocês cobram da gente, eu acho que vocês podem ter cobrado até um pouco mais hoje aqui, espero que cobrem ainda agora nos debates, devem cobrar da gente a eficiência do serviço, essa inversão dessa lógica, em que muitas vezes o aparelho do Estado não funciona adequadamente. Cabe a nós também cobrar de vocês e chamar a atenção para esse aspecto de que é importante nós rompermos muitas vezes uma visão em que, por exemplo, o presidente Lula sempre dizia: eu nunca vi uma central sindical lutar pelo salário mínimo. Ultimamente até melhorou, mas durante muito tempo não era assim. As centrais, os sindicatos funcionavam muito mais para defender aqueles que já tinham um certo nível e condição de defesa do que aqueles que têm mais dificuldade de se organizar. Então eu queria mencionar esse desafio, lembrando que isso que a Tereza, que vocês colocaram aqui, que de um lado o governo federal prioriza fortemente a inclusão e a participação das prefeituras nos programas, que nós queremos que de fato a lógica de serviço se estenda em todo o Pacto Federativo, em cada um dos níveis da federação. Ao mesmo tempo, é fundamental que haja essa coexistência e essa atuação forte dos movimentos. Para isso é que nós estamos trabalhando e finalmente, depois de muito tempo, a duras penas, estamos chegando ao projeto final do novo marco regulatório que foi mencionado aqui, que eu reconheço que é uma ausência grande, em que muitas vezes as entidades penalizadas, seja pelo excesso da burocracia, seja pelas dificuldades dos órgãos de governo na sua relação, acabam não conseguindo dar conta do seu trabalho e muitas vezes a maior generosidade é punida com uma conta a ser paga depois pelo TCU ou pelo Tribunal de Contas Estadual.
nós acabamos justamente um longo processo de debate com o representante da sociedade. Acabamos de fechar esse projeto e vamos apresentá-lo agora à presidenta Dilma, para em seguida reabrir um debate com vocês antes de fazer o envio definitivo daquilo que for forma de lei ao Congresso. Então isso é uma questão que eu queria destacar aqui, porque nós consideramos também importante para adequarmos as condições